mesmo. Mas deve ter algum lugar para fazer zoom aí, alguma coisa. Talvez te mas ajude. eu tô vendo. Tá bem? Então, beleza, sem problemas. Vamos continuando. Vamos lá. No eixo das abscissas, né? Então, a gente está falando de o ponto médio de um segmento que tem extremidades em dois pontos simétricos em relação à origem, e ele está falando, esse português está meio enrolado aqui, né? Mas pelo que eu estou entendendo, o ponto médio está no eixo das abscissas, nesse caso aqui. Sabe qual que é o eixo das abscissas? Sim. O eixo X, né? Isso. Isso. Então, a gente está pensando num... Acredito que o problema aqui era realmente fazer um desenho, né? Nada além disso. A gente está pensando um ponto qualquer aqui, no eixo das abscissas. E esse é o ponto médio do segmento, né? Do segmento em relação à origem, simétrico em relação à origem. É o ponto médio, então, se tem simetria em relação à origem, aqui é o ponto médio, a ideia, bem, a origem, claro, né? Ela é aqui. Sim. Então, que tipo de reta vai ser, né? Eu não consigo vislumbrar nenhuma reta diferente da reta vertical que passa nesse ponto. Ok? Começando no meio. Me parece isso. Já que é o ponto médio, né? Note que esse segmento de reta ele podia ter qualquer tamanho. Pode ser assim, ó. Tu não precisa copiar nada que eu fizer, tá? Vou te mandar todas as imagens no WhatsApp depois. Tá. Eu consegui abrir aqui. Você prefere? Pode tentar entrar no PC, então. Acho que fica melhor a aula. Tá. Então tá carregando. Eu vou sair daqui, tá? Tá bom. Oi, foi. Foi? Que bom. Melhor. Então tá. Show de bola. Então tá aí, né? Se a gente for pensar na pergunta B, que é no eixo das ordenadas, mesma coisa. Eu posso colocar o meu ponto em qualquer lugar que eu queira. Qualquer lugar mesmo, né? Tipo aqui. Sei lá. E fazer a reta ali. Tá bom. Agora eu quero que o ponto médio na pergunta na C ali esteja na origem dos sistemas e seja simétrico à origem. Então isso é meio esquisito, porque o ponto de simetria é o mesmo que o ponto médio. Eu acredito que qualquer reta aqui sirva. Quero uma mesmo, tá? O que eu tenho mais dificuldade é realmente esses nomes, sabe? Abscissas, ordenadas. Então eu me confundo bastante. É normal, ainda mais com umas questões mal escritas desse jeito. Não está muito claro o que ele quer até para mim, tá? Então pode ficar tranquilo, não é nenhuma deficiência tua, assim, do assunto. Eu tenho a resposta, que eu já fiz exercício, se você quiser saber a resposta. Se tu puder me enviar, daí a gente vai sempre pelo lado certo, vai mais rápido, né? Pode ser. Tá. Esse é o roteiro 5, só para eu saber? Isso, atividade 5. A resposta foi C. A resposta é de Hã? A resposta é de assinalar. Essa questão, eu não entendi também, essa questão eu fiquei com dúvida. Meu Deus, cara, que lixo de questão, tá louco? Mas ela é de assinalar, e aí eu perguntei para meu amigo, e ele falou que, tipo, que como tá na origem do sistema, é isso. Não, assim, ó, ignora essa questão, não tem nada o que tirar dela, tá? Sinceramente. Tem nada o que tirar dela. Questão lixo mesmo. As outras eu acho que estão mais evidentes, assim, o que o professor quer, pelo que eu tava lendo, tá? Então vamos para a próxima. Não é Miguel, não, tá um lixo mesmo isso. Vamos para 2 aqui. Deixa eu salvar. Vou guardar aqui. Beleza. Tu tem prova quando? Amanhã. Eita, Paola. Deixar pro último dia é complicado. Mas é em dupla. E minha dupla entende. Então tá bom. Que sorte, hein? Pelo menos ela me explicando. Eu era a parte da dupla que entendia. Então, quando eu não entendia, eu me dava muito mal. O pessoal gostava de fazer prova comigo. Não sei porquê, né? Acabei virando professor. Determina a distância do ponto 3 menos 4 à origem do sistema cartesiano. Se essa questão aparecesse para você amanhã, você saberia resolvê-la? Eu sei montar o sistema. Tipo, eu faço um triângulo. E aí. Triângulo? Desenho um triângulo para representar. Escrevo 3. Saquei. Você ia fazer tipo Pitágoras, né?
Que ela ensina por Pitágoras, tipo, alguns bem. exercícios a gente faz Pitágoras. Tudo bem, dá para fazer Pitágoras, só que é uma perda de tempo completa, porque vai que tu tá pegando a distância entre pontos difíceis de tu verificar o triângulo retângulo. Então não é legal. O que eu vou te mostrar aqui é uma forma muito mais legal, tá? A forma é assim. A distância entre dois pontos, ela é sempre essa equação que, por sinal, parece Pitágoras até. D igual a raiz, já vai ver por que parece Pitágoras. De um x, vamos dizer assim, o x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Sacou? Okay. Parece Pitágoras, porque se eu elevasse ao quadrado aqui, esse quadrado cortaria com o quadrado, e sobraria d ao quadrado igual um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado. No caso, o lado horizontal aqui, e aqui o lado vertical. O que eu fiz no exercício foi d ao quadrado igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Sim, e aí eu fiz a conta. Tá certo. O problema é que isso funciona desse jeito bonitinho, porque o outro ponto é a origem. Okay? Se não fosse origem, eu ia ter dificuldades de ver o triângulo retângulo. Essa equação aqui serve para quaisquer dois pontos. Não precisa ser necessariamente origem. Eu vou te mostrar como essa equação vai dar exatamente o que tu acabou de me falar, tá bom? Tá bom. Mas eu te garanto, é melhor tu aprender essa aqui de uma vez por todas. Então vamos lá, vamos calcular a distância. Vamos dizer que o ponto 1 é o primeiro que ele falou, é o 3 e menos 4, tá? Então, o ponto 1 é o 3 e menos 4, logo aqui vai ser 3 e aqui vai ser menos 4. Sim. 3 menos o x do segundo ponto, que é a origem. A gente sabe que na origem é 0, 0, né? Sim. Então, menos 4 menos 0 ao quadrado. O legal é que o sinal não importa, porque vai ficar ao quadrado, tudo ao quadrado fica positivo, né? D igual a raiz de 9 mais 16, né? Sim. E a gente sabe que isso vai dar 5. Então a resposta deu 5, né? Aí D igual a 25, raiz de 25, 5. Exatamente. Exatamente. É o famoso triângulo pitagórico, né? Que tu... então tu conhece, não vou falar sobre ele. Tudo bem essa questão? Tu consegue fazer pelo menos essa manhã na prova? Sim. Show de bola. Então, faz as fáceis e deixa o teu pai aí fazer as difíceis, não tem segredo. Eu sou assim quando eu posso, mas normalmente eu não posso, infelizmente. Mas a outra, a 3, acho mais dificinha. A 3 é mais difícil? Vamos lá, vamos com calma. Vai dar tudo certo. Quer dizer, tiozinho da igreja. Agora, bem, deixa eu dar uma reduzida aqui. AC, uma diagonal do quadrado. Ser diagonal de quadrado nos traz boas informações. Por quê? Porque uma vez que o quadrado ele é um quadrado, ele tem lados iguais, né? Sim. Lados iguais e ângulos de 90 graus, que vai me permitir vários triângulos retângulos, caso eu queira. Né? Todos os ângulos do quadrado são 90 graus. E uma diagonal do quadrado, ela tem uma característica muito boa, que é o fato dela sempre ser raiz de 2L. Se os lados são L, a diagonal tem tamanho raiz de 2L. Como é que eu sei isso? Bem, vamos chamar D de diagonal. D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Que é 2 catetos do triângulo retângulo. Certo, mano? Daí vai ficar, bem, L quadrado mais L quadrado é 2L ao quadrado. Então, 2L ao quadrado, tudo isso na raiz, saiu L para fora, L raiz de 2. Show? Sim. Sempre, para qualquer quadrado, a diagonal mede o lado do quadrado vezes raiz de 2. Isso vai estar tudo na gravação, então depois tu pode rever. Não vou colocar esses detalhes nada a ver aí para cá. Nós temos A e C. A e C é alguma coisa aqui do nosso quadradinho. Aí você faz D ao quadrado igual a menos 2, menos 0, aí mais 3, menos 5? Dá para resolver desse jeito. Ao quadrado? Dá para resolver desse jeito. É assim que eu resolvi. Não vai estar errado não, tá? Eu faria de uma outra forma aqui, mas é porque eu, sei lá, não penso como a tua professora ensinou, penso do jeito que eu sei. Né? Agora, né?
é um quadrado. Então, a gente nota que, por exemplo, do menos 2 até o 0 mede 2, 2 em x, e do 3 até o 5 mede 2 também, 2 em y. Então, a gente nota que os lados medem 2, certo? Sim. Se indicar, eu já vi que é 4. 2 vezes 2, 4. Certo? Sim. Pois é. Então, esse é o jeito mais fácil. Já que ele está pedindo área, né? 4 unidades de área. Eu sei que em x mede 2, porque de menos 2 a 0 é 2. Em y mede 2 também, porque de 3 para 5 é 2. 2 vezes 2, 4. Aí 4 fica... No caso é que o meu ficou, tipo, eu fiz e montei aquele que eu te falei. Aí eu fiz... Aí ficou 4, 4. Aí eu transformei em raiz de 8. Raiz de 8 elevado a 2. E aí ficou 21 elevado a 2. Aí eu coloquei... Não, tá bem errado. A resposta é 4. Ué, o gabarito estava 2. A resposta estava 2 no gabarito? Uhum. Como Porque assim? eu fiz L ao quadrado igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, 4 dividido por 2 é 2. Mas é que é esquisito, porque, tipo, vamos pensar, né? Vamos pensar uma coisa. Eu vou escrever o que está aqui. Menos 2 e 3, esse é o ponto A, tá? Vou colocar aqui. Porque ele falou que são pontos da diagonal. Então, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, beleza? O ponto A mede menos 2 e 3. A coordenada menos 2 e 3, certo? O ponto B vai medir a coordenada 0 e 5. 0 e 5. Então, se a gente pensar só nos x's dele, né, de menos 2 para o x aqui, que é 0, aqui é 0 e 5. Desculpa, aqui é 0 e 3, desculpa. 0 e 3. 0 e 5 é aqui. 0 e 3 porque é o mesmo y, estão na mesma horizontal, então é o mesmo y. Sim. Então esse é o ponto 0 e 3. De fato, mede 2, então, aqui. Porque de menos 2 para 0 é 2. Sim. E se aqui mede 3, tal qual o mesmo y, né? Claro, eu fiz um quadrado, mas eu posso pensar num eixo y e num eixo x aqui. Então esse é o ponto... Bem, peraí. Eu acho que eu desenhei meio errado a parada toda aqui. Talvez seja esse o meu problema, mas... Menos 2... tá na parte de baixo do eixo, não importa. Porque ele tá dando só 2, né? Esse 0,5 ele não tá dando. Mas aqui seria tipo o 0. Aqui é o eixo, tá? Y e X. Aqui é o 5 do eixo Y, aqui é o 0, né? Tranquilo. Então aqui são os zeros, né? 0, 0. Esses dois pontos estão sobre o eixo Y. Então por isso que o X deles é 0, ok? Sim. Muito bem. Bem, então aqui nós vamos ter o ponto 3, aqui também o 3, porque a gente está na mesma horizontal. Pronto, aqui mede 2, aqui também mede 2. E a gente sabe que a área de um quadrado, né, a área, é lado vezes lado. Então é 2 vezes 2. A área é 4. Não tem como não ser 4. Eu fiz aquilo que eu te falei. Tipo, realmente deu 8 sobre 2 é igual a 4. Só que como L estava ao quadrado, o lado estava ao quadrado, eu dividi e aí foi por 2. Bem, de fato vai dar 2, eu vou te provar de outra forma. A gente sabe que a diagonal mede raiz de 2L, certo? Então, se eu achar o L, é só fazer L quadrado e pronto. Vamos encontrar o L fazendo a equação das distâncias que eu te mostrei agora. Vamos fazer as distâncias dos pontos, né? Então, x1 menos x2. Vamos fazer 0, menos 2 menos 0, ok? Menos 2 menos 0 ao quadrado, mais agora as coordenadas em y. 3 menos 5 ao quadrado. Tudo bem até aí? Só coloquei naquela equação que eu mostrei anteriormente. Foi isso que eu fiz. Foi isso que tu fez, né? Tá bom. Então, agora a gente pode levar o quadrado dos dois lados. Vai ficar 2L ao quadrado igual a 4 mais 4. Mais 4, exatamente. Que é 8. 8 dividido por 2, 4. Aí eu coloquei raiz de 8. Não, tá errado. Porque tu tem um 2 aqui, ó. Tem esse 2 aqui. É que eu não representei esse 2, eu fiz...
Sim, 2. Aí tu vai ficar 8 dividido por 2, que dá 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, a resposta que eu obtive. Ah, você fez um jeito mais fácil que o meu. Não, eu fiz do jeito certo. Tu tá errada, entendeu? Essa é a questão. Uhum. Então, cuidado, né? Eu acho que o que eu acho que tu fez? Tu esqueceu disso aqui. Tu não colocou o raiz de 2 quando tu fez a conta da distância. Tá certo? Sim. Pois é. Não pode esquecer do raiz de 2, tá? Tu tá falando da diagonal aqui. Então tu sabe que a diagonal de um quadrado é raiz de 2L. Então tem que ter aquele raiz de 2. Enquanto tu eleva ao quadrado, vai ficar desse jeito do lado esquerdo. Show? Ok. Então o L deu 2. O L deu 2. Logo a área, L ao quadrado, que dá 4. Tá bom? Aham. Show! Então, cuidado com a pegadinha do malandro, né? Que, de fato, é normal confundir, trocar o valor diagonal por L, né? Uhum. E tudo bem se tu chamar de L, mas aqui tu vai ter que ter L dividido por raiz de 2. Então vai só complicar tudo. De fato, tome cuidado. Faça o desenho que vai ficar tudo mais claro sempre. Você vai ter quantas horas na prova amanhã para fazer as contas? Eu acho que vai ser uma prova pequena, não vai ser uma prova grande, vai ser 50 minutos. Pode crer. Então, né, faz os desenhos, mostra os desenhos pro professor, que o professor adora ver desenho, tá? Vai por E mim. as questões são dissertativas, então querendo ou não, ficou mais fácil. Exato. Pode crer, dissertativa não tem escolha. Quanto mais tu explica, melhor. Sabe, é que nem quando tu sabe falar inglês, provavelmente, né? Não sei. Sabe, quando tu tá aprendendo a falar inglês e tu vai falar com uma pessoa nativa e daí tu meio que não sabe a gramática exatamente, mas tu fala com aquele accent legal, colocando extras onde tem que pôr, e a pessoa acha que tu manja tudo. Mas na verdade tu tá aprendendo ainda. Então o que é isso? É enganar, né? De certa forma, se tu faz desenho, se tu explica as contas, tu tá, entre aspas, enganando o professor. Tu pode errar no final, mas o professor vai olhar, nossa, como ela escreveu. Né? Então eu, particularmente, quando os meus alunos escrevem e fazem desenhos, nisso eu já dou metade da nota, sabe? Cada nota da questão. Não chegou na resposta, um detalhe. Vamos para a próxima aqui. Um ponto Q do primeiro quadrante tem abscissa 15 e dista 17 unidades da origem do sistema cartesiano. Tu fez essa conta? Fiz. Ah, e tu achou difícil? Achou fácil? Acho difícil esse. Você achou difícil porque tem muita coisa escrita estranha, né? Eu fiz o desenho também do triângulo que me ajudou. E aí eu coloquei 17 e 4. Bem, vamos fazer um desenho aqui. O desenho realmente ajuda bastante. A gente sabe que ele está na abscissa 15. Significa que o ponto está por aqui. Diz que está a uma distância de 17 unidades do sistema cartesiano. Ok? Da origem, né? Sim. A origem está aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma reta que vai até essa abscissa 15 aqui. A abscissa 15 é esse pontilhado. Eu fiz exatamente isso. Show, estamos no caminho certo. Né? Então, em algum valor aqui, tu vai ter esse verdinho medindo 17. Vou colocar aqui, por sinal. Eu sei que esse D mede 17. E aí, o que você fez depois disso? E aí depois eu fiz onde tá ligando essa seta, essa laranja com a verde, eu coloquei que é o ponto P. Certo, pode ser. E na linha laranja eu coloquei que a resposta é que é 4. Você achou que o valor da coordenada y tem que ser 4, que é o que o problema está pedindo, o valor de y, né? Isso. De certa forma, quando ele pede ordenada, ele está pedindo isso. Então, isso. Queremos o y. Muito bem. Bem, dá para fazer desse jeito, mas já que tu gosta de fazer Pitágoras, verifica o seguinte. Aqui é 17, aqui nós temos um x que mede 15. Ou seja, esse cateto do triângulo mede 15. Certo? Então tu pode fazer Pitágoras. 17 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais o y que a gente está procurando ao quadrado. Ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Aí Você fica fez isso. 225 mais y ao quadrado igual... Quer dizer, aqui no caso eu fiz de ordem diferente.
porque eu fiz 15 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 17. Mas, tanto faz, né? Tanto faz o lugar que mas o meu deu 225 mais y ao quadrado igual a 289. Bem, como eu falei, né? Se tivesse chegado aqui, eu já daria 9. 289 igual a 15 ao quadrado, que é, sei lá quanto é. 15 ao quadrado é 225. 225. Mais y ao quadrado, subtrai um do outro. 25 para chegar em 89 64. é 64. Então, logo y é 8, né? É 8. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Com esse texto, né, se tu tentar jogar na equação, tu consegue. Mas fazendo desenho, tu verifica rapidamente que é um teorema de Pitágoras, exatamente. Fica bem mais fácil, né? Sim. Só tem que ter atenção no enunciado, né? Uhum. Fazer o passo a passo que o enunciado pede. Alguma dúvida até aqui, Paula? Nenhuma. Só um segundinho, não parem de me ligar. Um segundo. Certo. Vai lá. Pronto, desculpa. Sem problemas. Então vamos para a próxima, minha amiga. 5, certo? Bem, tem outra questão que tu queira fazer ou a gente vai seguindo na ordem? A 8, a 8 foi o que mais com dúvida, depois da 5, da 6 e da 7. Ok. Então, vamos lá. O ponto blá 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 está distante 10 unidades de um ponto B que pertence ao eixo das abscissas. Bem, se ele pertence ao eixo das abscissas, a gente já sabe qual que é o valor do y dele. Você sabe qual é? Nesse eu fui um caminho, tipo, que eu meti Bhaskara no meio e aí eu fiquei toda confusa. Insane, hein? Bhaskara aí eu acho que você deu uma viajadinha. É normal, né? Acontece. Vamos pensar de uma forma teórica primeiro, sem contas. Uhum. Aqui ele fala sobre distância. Então a gente já sabe o D, né? A distância entre os pontos. Sim. A gente não sabe exatamente quais são os pontos. Um ponto a gente sabe. Se a gente pensar na equação, lá tem distância, tem as coordenadas dos dois pontos. Uhum. Certo? A gente sabe uma coordenada deste outro ponto. E a gente precisa da coordenada que a gente não sabe. Então, pensando na equação da distância, a gente tem tudo. Certo? Uhum. B, eu tenho que te perguntar, tu sabe qual que é a informação que a gente tira daqui? Que o ponto pertence ao eixo das abscissas? Do eixo das abscissas? Qual informação a gente tira desse fato? Você sabe me dizer? Não. Eixo das abscissas é o eixo X. Todos os pontos sobre o eixo X têm uma característica. Uhum. Não lembra? Sim. Qual que é a característica? Das abscissas? Aqui. Todos esses pontos têm uma coisa em comum. Esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Esse aqui é qual? 2. 2, e o que mais? Ponto é a coordenada X e a coordenada Y. 0. Isso, exatamente. Em outras palavras, todos os pontos sobre o eixo X, todos os pontos no eixo das abscissas, tem o Y igual a 0. Essa é a questão, certo? Então a gente tem informação suficiente para jogar nessa equação e chegar na resposta. Sim. Todos os pontos sobre o eixo das abscissas têm o mesmo valor de Y, igual a 0. Pronto. Ok. Show de bola? Agora vamos substituir as informações que nós temos. Tu vai ver que não precisa de Bhaskara. A princípio não precisa, mas talvez precise. Agora que tu falou, tá me surgindo talvez a possibilidade, mas acho que não. Vamos lá. D. D é 10. Certo? Sim. D é 10. Vamos colocar os pontos, os valores X que a gente sabe. Nós temos o X do primeiro ponto, que é qual? Você tá com o arquivo aí? 2. 2 do primeiro ponto. E qual que é o X do segundo ponto? Eu coloquei 2 menos X ao quadrado.
2 menos x, porque é o que a gente quer procurar. A gente quer o valor desse x. É ele que a gente está procurando. É ele que a gente não tem. O primeiro ponto a gente tem. O segundo ponto é o x que eu não sei e 0. Ok? Isso. Esse é o segundo ponto. Eu tenho que achar o x. É isso que ele está pedindo. Isso é o x. Sim. O y, né? O y do primeiro ponto ali é qual? O y é 6. 6 menos 0. Agora a gente pode elevar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar 100 igual. Bem, aqui de fato vai ser uma Bhaskara. Agora você queimou minha língua. Sim. Vai cair Bhaskara aqui. Esse daí continua, porque fica... Eu continuei, coloquei... Ó, continuei, deixei o x menos 2 elevado a 2, e ali eu coloquei mais 36 no 6. Isso. Depois você resolveu Bhaskara, né? Então, não, porque a professora me explicou um jeito que não precisa de Bhaskara. Já sei qual é, mas não funciona sempre, tá? Às vezes você vai ter que fazer Bhaskara. Tá bom? Grava isso. Nem sempre vai funcionar. O que vai acontecer aqui? Eu vou passar o 36 para o outro lado. Foi exatamente isso que eu fiz. Isso. Daí o que vai acontecer? 100 menos 36, 64. Que é um quadrado perfeito. Isso. Né? Então, se eu fizer a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar show, porque vai cortar aqui, né? E aqui vai dar 8. Foi exatamente isso que eu fiz. Daí a gente passa o 2 para o outro lado ali. Vai ficar. Aí vai acontecer uma coisa esquisita, né? Vai acontecer o seguinte, olha só, presta atenção que isso pode ocorrer na tua prova e tu vai achar estranho. Tá. Vai ficar 8 menos 2, vai ficar 6 igual a menos x. Logo, x, o valor da coordenada, é menos 6. Né? Foi essa a resposta que tu chegou? Foi isso. Beleza. Bem, é estranho às vezes tu ver uma coordenada negativa, né? Porque a gente pensa que vai ser tudo positivo. Mas em que casos eu sei diferenciar se vai precisar de Bhaskara ou não? Quando tu não tiver um quadrado perfeito, basicamente. Claro, se tu puder usar a calculadora, beleza, né? Daí não vai precisar nunca, mas... mas eu não vou precisar, não vou poder. Mas eu acho que a tua professora não vai avacalhar na prova. Ela vai colocar algum quadrado perfeito, tá? Mas o lance é aqui. Se não for quadrado quase certeza que ela vai, dar um exercício desse. Show. Então ela vai por quadrado perfeito. Tem um exercício que ela falou para estudar, que é o exercício... Eu não sei se tá aí que eu te mandei, o exercício do roteiro 2, o 8. Cara, eu não vou saber, porque não tá escrito roteiro 2 em nenhum lugar aqui. Eu vou procurar, não sei. Sei. Não, tem atividade 2 aqui, mas é uma coisa só. Sim, foi que eu te mandei, mas eu vou procurar aqui. Essa aqui? Não. Dessa daqui, ó. Essa daqui da atividade 8. Eu vou te mandar no WhatsApp. O exercício 8. Ok. Exercício 8. Vamos ver. Ela falou que é importante, que vai cair na prova esse. Tá. Com pontos médios dos lados do triângulo. Determine as coordenadas dos vértices. Uou, essa questão é interessantíssima. Interessantíssima, porque eu não estou 100% preparado para ela, mas eu acho que eu sei fazer. São pontos médios dos lados de um triângulo. Né? São as famosas pontos onde passa a mediana. Né? A mediana é a reta que passa no meio. Mediatriz também, passa no meio de uma aresta. Né? Se a gente soubesse alguma equação para isso, né? Sairia bem rapidinho. E, pelo que eu lembro, existe a equação do baricentro, mas isso não ajuda muito aqui. Bem, um desenho sempre ajuda, né? Vamos fazer um desenho. Eu fiz um desenho. Eu tenho a resolução aqui, se você quiser. Não quero a resolução. Vamos pensar juntos. Vai ficar show, relax.
dia que um problema desse aqui me estressar... Bem, já tô meio estressado, mas é porque não esperava um probleminha tão difícil. Mas acho que sai. Vamos ter aqui o 5, por exemplo, aqui o 3, aqui o 1. Beleza. Nós temos também coordenadas em x, aqui, por exemplo, o -4. Vamos ter o -2. E o 1 aqui. Vamos fazer o primeiro ponto? Ué, eu coloquei 3, mas eu queria colocar 2 aqui. Nossa, estou viajando total. Viajei, desculpa. Vamos pôr as coordenadas em x primeiro. 1, 5 e 3. Eu fiz ao contrário. Agora, em y. 2, -2 e -4. 2, 2, 2, -4. Vamos para os pontos. Ponto 1, 1 e 2 aqui. Ponto... Segundo ponto, 5 e -2 aqui. Terceiro ponto, 3 e -4 aqui. Esses são os pontos médios, né? Não são exatamente os vértices, certo? Uhum. São os pontos médios dos lados A, B e C de um triângulo. Então, caraca. Tô bugado aqui. Tem como tu me mandar, então, pra gente não perder tanto tempo? Pô, desculpa aí, mas é que às vezes eu sou pego de calça riada, né? Não, mas isso é difícil mesmo. O médio, caraca. Bem, eu poderia formar um triângulo também juntando eles, mas de fato não é isso que a gente quer, né? Será que o ponto médio aqui é os vértices do triângulo? Nunca saberemos. Chegou aqui. Bem, o que tu entende disso aqui? Tu consegue me explicar? Sim. Acho que sim. Vai lá, tenta me explicar, então. Que, tipo... Ai, não consigo. Não entendi esse exercício. Mas que, tipo, eu fiz A com B, B com C e C com A. E é. E mesma coisa com Y. Que migué, hein? Mas eu não só copiei da lousa esse, porque eu não entendi mesmo. Caraca. Tu só copiou da lousa aqui, né? É que do nada tu assume uma soma meio estranha ali. Vamos ver. Bem, de fato, né? Agora a gente pode utilizar, por exemplo, a equação do ponto médio, né? Acho que é isso que faltou aqui. Tá falando de ponto médio, a gente nem escreveu a equação do ponto médio. Isso fica meio bizarro. Ponto médio, né? Se você se lembra bem, é x1 mais x2 dividido por 2, certo? Isso é a coordenada x. Coordenada x. Coordenada y, a mesma coisa. Então, veja, esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto médio de um vértice, né? Vai estar, sei lá, aqui, que seja. E as coordenadas dele aqui são x1 e y1, né? Sim. Isso. Eu vou ter um outro ponto que vai ser as outras coordenadas, x2 e y2. Então, eu posso fazer para o ponto 1 aqui, essa mesma equação.
Então, ponto 1 a gente sabe que é 1 e 2, né? Uhum. Agora a gente coloca ali. E, bem, nós não temos essas coordenadas. De fato, a gente não tem. Vamos deixar desse jeito. É o que a gente está procurando. São essas coordenadas que a gente está procurando. Sim. Agora vamos pegar outra coordenada que a gente tem ali, que é 5 e menos 2, por exemplo. Isso aqui pode envolver, por exemplo, o x1 e o x3. A gente vai pegar o outro ponto, né? O outro ponto do vértice. Porque se é vértice de um triângulo, significa que o ponto médio é o médio entre os vértices do triângulo. Então aqui tem uma coordenada x e aqui coordenada x de outro ponto. Não é o mesmo ponto daqui, porque a gente está falando de outro ponto médio. Faz sentido? Sim. E agora a gente vai ter então o terceiro ponto, que é 3 menos 4, né? Uhum. E a gente vai ter que pegar outra combinação de vértices, que é o x2 e o x3, sacou? A combinação que a gente não fez ainda. Esse aqui é o ponto médio na outra combinação. Aí tu pode estar se perguntando, tá, professor, mas a ordem não importa? Não, não importa. Por quê? Porque tu pode fazer todo tipo de triângulo aqui, sacou? Pode estar invertido, pode ser qualquer tipo de triângulo. O que tu chama de um pode ser o 2, no exemplo do teu amigo, não importa. Tá. Tá bom? Então, até vou tirar um aqui para mostrar que realmente não importa. O que nós fizemos aqui? Fizemos a equação do ponto médio para cada informação de ponto médio dada. Temos as coordenadas dos vértices. Então, de fato, se é o ponto médio entre os vértices. Aqui está um vértice, aqui está outro vértice. Uhum. Um vértice, aqui está o outro vértice ainda, o terceiro vértice do triângulo. E aqui estão os dois que a gente não trabalhou. Tudo bem até aí? Tudo. Então, tu vai ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Sim. Na verdade, tu vai ter 6 equações e 6 incógnitas. Esse é um negócio meio longo. Uhum. Mas resolve, né? Resolve, mas é chato. É. Então, por exemplo, daqui, né? Nossa, vai ser muito longo isso. Mas você tem que fazer para ter autoconfiança. É, bem grande. 2 vezes 1, 2. Daí vai ficar 2 igual a x1 mais x2. Certo, mano? Sim. 2 igual a x1 mais x2. E o outro lá, 4, igual a y1 mais y2. Tudo bem, né? Tudo. Que bom. Mesma coisa aqui. 10 igual a x1 mais x3. 4 igual a y1 mais y3. 6 igual a x2 mais x3. 8 igual a y2, y3. E agora, bem, você vai pegar, por exemplo, digamos que você queira encontrar o x1. Digamos que você queira encontrar os x's, né, que seja. Vai juntar as equações que tem x's. São essas primeiras aqui de cada coisinha que eu fiz. Isso na matemática, né, é o conhecido sistema de 3 equações e 3 incógnitas. O x2 e x3 são as incógnitas. Tem vários jeitos de resolver. Tu sabe usar matrizes para resolver isso? Matriz? Sei, mas eu procuro qualquer coisa menos matriz. Então tu tá procurando errado, mano, porque nessa situação aqui é bem de boa usar matrizes, tá? Uhum. Se bem que é tão fácil esse sistema que tanto faz, né? A gente pode pegar essas duas e subtrair, por exemplo. Que é, na prática, a mesma coisa que a gente faz nas matrizes, a gente só não desenha. Pode subtrair um do outro. Vai ficar menos 8 igual a x2 menos x3, certo? Uhum. Agora a gente pega esse resultado e soma no outro ali. Ok? Então eu vou escrever o que eu fiz aqui, né? Aqui eu subtrair as duas primeiras x. Agora eu vou pegar essa e somar com essa. Eu subtrair podia, mas vou somar porque eu gosto mais de somar. Menos 8 mais 6 é 2. x2 mais x2 é 2x2, concorda comigo? Sim. Menos x3 mais x3 é 0. Logo, x2 igual a 1. Ok? Sim. Aqui eu
peguei a equação resultante da subtração e somei com a terceira EQ. Show? Sim. Encontramos o x2, daí ficou fácil. É só tu colocar aqui para encontrar o x1 e aqui para encontrar o x3, por exemplo. Uhum. Né? Então, de fato, ali vai ficar que x1 é 1 e x3, que é o que falta, é 9. Tá bom? Sim. Bem, eu não vou fazer outro. Fica como tarefa para ti. Vamos para a próxima conta. Eu encontrei as coordenadas x, tu encontra as y. Tudo bem a explicação? Deu para entender? Deu para acreditar? Tudo. Então tá bom. Ponto médio, equação do ponto médio. Estamos falando de um triângulo. X e os y são coordenadas do triângulo. And so on. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima que você quer ver? Acho que é meio que isso. Eu não tenho mais uma, eu tenho dúvida. Acho que são meio essas. Sério? Sim. Bem, tem certeza? Bota essa daqui. Essa daqui eu tenho uma dúvida nessa. Eu vou te mandar uma foto de qual é. Tá. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, tá? Minha garganta tá dando. Tá bom. Tô na guarda aqui, tá? Achei, um segundo. Vou te mandar. Essa 3 aqui. Diagonal de um quadrado. Bem, a gente fez uma parecida, né? Não, foi a A gente fez essa conta, na real. Foi a mesma, desculpa, é desse daqui. Me confundi. Esse daqui. Três desse? É. Um paralelogramo. Paralelogramo, blá blá blá, são vértices opostos. Termina as coordenadas D. Posto a B, 1, 7. Tá. As diagonais se encontram no ponto médio. De fato, elas se encontram no ponto médio. Terminar as coordenadas de D. Nós temos quase todos os pontos aqui. Bem, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente tem vértices opostos. Uhum. Né? Então, bem, o que é um paralelogramo? É uma coisa mais ou menos assim. Ocorre que vértices opostos têm distâncias... Opa, bagulho errado. Vértices opostos têm distâncias diferentes. Né? Então, a gente não pode dizer que a distância é a mesma.
infelizmente. Né? Senão já estaria resolvido. Basicamente já estaria resolvido. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode encontrar a equação de uma das diagonais, com os 2 pontos, e fazer o ponto, ou encontrar de uma vez o ponto médio, que seria aqui, e supondo que B está aqui, eu poderia fazer a distância aqui do B até o ponto médio, e daí a distância seria a mesma para o outro lado. Né? Sim. E assim eu encontraria o valor da outra coordenada. A ideia é essa. Sim. Faz sentido para ti? Tá bom. Então, bem, qual que é a distância entre A e C? Quer dizer, tu já encontrou o ponto médio? O ponto médio você faz 0 mais 4 sobre 2. Bem, ponto médio é aquela conta que eu acabei de fazer, né? Então vai ficar de X, a gente está falando de A e B. Desculpa, A e C. A e C nos dará esse ponto médio, que depois a gente vai utilizar para B e D, tá? Sim. A gente pode usar as coordenadas de A e C. Vai ficar, for example, A e C, né? 4 mais 0 dividido por 2 e 16 mais 8 dividido por 2 também. Isso vai ficar 2. 4 sobre 2. É 16. 24 por 2 é 12. Né? Isso. Então esse é o ponto médio. Então o ponto médio é isso. Eu fiz isso. Agora a gente pode fazer a distância até o ponto B. Por exemplo. Né? Sim. Um jeito. Aí eu fiz 2 mais 12, que é o ponto médio sobre 2. E 1 mais 7 sobre 2. Eu não sei se está certo. 2 menos 1 ao quadrado mais 12 menos 7 ao quadrado. Tudo bem? Peguei o ponto médio, peguei o ponto B. Tá. Coordenadas do ponto médio, coordenadas do ponto B. Tem que trocar o sinal. Né? Então, vai ficar B ao quadrado igual a raiz de... eu mudei o sinal. Não, é que a equação da distância é um menos o outro. Né? Eu coloquei 7 mais 1. Aqui vai ficar 1, ao quadrado é 1. 12 menos 7 é 5. 25, porque vai ficar ao quadrado. Então, aqui... Por que eu coloquei esse negócio? Por que eu coloquei essa raiz se eu estou utilizando só o dedo? Raiz de 26 deu. Tá bom? A distância deu raiz de 26. Sim. Só que com isso ainda não é suficiente, né? Porque a gente tem um x e um y, duas incógnitas. Ele quer saber as duas coordenadas. Porém, o que a gente pode fazer? Agora que a gente tem 2 pontos, a gente sabe a equação dessa reta. A gente pode relacionar y e x para a equação. Né? Sabe encontrar a equação de reta? Eu? Sei. Bem, é um jeito. Eu acho que é um jeito mais rápido. Né? Agora, tem outros jeitos. Pode fazer a equação do ponto médio também. Os 2 pontos, o ponto D e B. E ainda utilizar a equação da distância. Só que daí tu vai ter 2 equações. Mas dá, não tem problema. O que eu prefere? Tu prefere usar a equação da reta ou outra vez ponto médio? O meu deu 2 equações. Eu achei o jeito que eu fiz fácil. Que foi 2 mais 12 sobre 2 e 1 mais 7 sobre 2. E aí do 2 mais 12 sobre 2 eu fiz 1 mais x, que é igual a 4. Então x é igual a 3. Foi isso que eu fiz. E do 1 mais 7 sobre 2 eu fiz 7 mais y igual a 24. Então y é igual a 17. Tua forma tá certa. Exatamente, eu faria do mesmo jeito. Claro, é que eu penso em todos os assuntos possíveis, né? Só que a tua professora, ela tá ensinando só a coisa de distâncias de retas, né? Então, ela vai utilizar as equações de distância de reta, que é tipo, qual é o ponto aqui? 1 mais x dividido por 2, vai ser uma equação, outra é 7, né?
mais y dividido por 2. Aqui, se eu tivesse a equação da reta, eu já substituiria y por alguma coisa que depende de x. Porque a equação da reta é sempre ax mais b, lembra? Então, no lugar do y, eu colocaria isso. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer aqui... Bem, eu falei besteira, né? Aqui não é raiz de 26 que eu estou usando a equação do ponto médio. O ponto médio que a gente encontrou é esse. Então, agora sim, o raiz de 17 a gente usa em outro momento. Né? A raiz de 26, desculpa. A gente usa, sempre colocou com 27 na cabeça. A gente vai utilizar aqui, olha só, na equação da distância. Né? Aí a gente vai colocar os outros pontítios aqui. Quais são os outros pontítios? A gente está falando da distância do ponto que a gente quer, que é x, menos o ponto médio. Ponto médio, 2 e 12. Certo? Sim. Duas equações, duas incógnitas. Seria um pouco trabalhoso, mas sai. Tá bom? Tá bom. Bem, eu vou salvar aqui, vou te mandar o vídeo e depois é isso. Tá bom.